pouco da vontade do Senhor para nós. Ele fala daquilo que o Senhor pede de nós, que pratiquemos a justiça, que caminhemos com Ele em humildade e que amemos com misericórdia. E essas coisas são simples, são boas, são muito boas e são a vontade do Senhor para nós. Não apenas nesse versículo, mas em outras partes da Bíblia, de fato, na Bíblia toda, a vontade do Senhor para nós, ela é revelada. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Romanos 12:2. Isaías 55 diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos e que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E Jesus mesmo, em Mateus 6, nos ensinou a orar pela vontade do Pai. Ele disse que deveríamos orar pedindo que fosse na terra a vontade de Deus, assim como é feito no céu. Em toda a Bíblia, a vontade de Deus ela é revelada, a vontade do Senhor que é boa, que é mais do que boa, ela é extraordinária, a vontade do Senhor é maravilhosa. Só que a vontade do Senhor nem sempre é a nossa vontade. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta, qual é a sua vontade? Nossa vontade muitas vezes é contrária à vontade do Senhor, e isso é um tanto frustrante, porque a vontade do Senhor sendo tão boa, como é que nós podemos contrariar a vontade dele? Por que é que o nosso coração busca coisas diferentes, sendo que aquilo que o Senhor quer para nós é tão bom? Por que é que nós queremos coisas diferentes? Eu acredito que a resposta para essa pergunta se encontra em Romanos 3:23, onde a Bíblia diz que todos nós pecamos e caímos da glória de Deus e fomos destituídos de sua glória, fomos separados da glória do Senhor. E isso é uma tragédia, porque no jardim nós vivíamos num ambiente de relacionamento diário com o Senhor, mas quando pecamos, nós fomos separados dessa realidade de glória, dessa realidade onde falávamos com Deus diariamente, todo momento. E a vontade do Senhor é nos restaurar para essa realidade. É por isso que em Miqueias 6:8, imagina um lugar, um mundo, uma sociedade onde todos praticam justiça, onde todos amam com misericórdia, onde todos andam humildemente com Deus. É uma realidade que parece uma utopia. Imagina viver num lugar assim. E é isso que o Senhor quer para nós, essa é a vontade do Senhor para nós. Só que a nossa vontade é diferente. E aí vem o problema, porque quando nós pecamos, a nossa vontade foi corrompida, os nossos desejos se corromperam e nós passamos a desejar não aquilo que o Senhor quer, não a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, mas aquilo que nos satisfaz o nosso ego, aquilo que alimenta os meus desejos egoístas. E isso é terrível. Fugir da vontade do Senhor não é apenas uma coisa que nós, cristãos do século XXI, fazemos, mas no decorrer da Bíblia nós vemos homens e mulheres de Deus que resistiram e fugiram da vontade perfeita do Senhor. Se olharmos para Moisés, um dos maiores profetas, Moisés ele resistiu à vontade do Senhor. No começo, quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, Deus falou para ele que ele deveria ir ao Egito e libertar o povo do cativeiro. Mas Moisés rejeitou um pouco a vontade de Deus, porque Moisés não acreditava que ele era a melhor escolha. Moisés, ele resistiu à vontade do Senhor, porque quem sou eu, Senhor, para ir? Quem sou eu para falar diante do faraó? Quem sou eu? O Senhor escolheu errado. Mas a vontade do Senhor era perfeita. E por mais que nós duvidemos dela, o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, nós não deveríamos resistir à vontade do Senhor. Não apenas como Moisés resistiu, mas Jonas fugiu literalmente da vontade de Deus. Deus mandou Jonas ir a Nínive e pregar sobre o juízo e a misericórdia de Deus. E Jonas fugiu. Depois, Jonas não conseguiu mais fugir. Em algum momento, a vontade do Senhor iria se cumprir, e se cumpriu, porque a vontade do Senhor é soberana, ela sempre se cumpre de um jeito ou de outro, mesmo se nós tentamos fugir. Mas é mais difícil se a gente tenta fugir. E com apesar de nosso coração ter sido corrompido com o pecado, apesar de nossos desejos se tornarem contrários ao desejo do coração do Senhor, ainda existe em nós uma fome, uma sede que anseia pelo Deus vivo. No Salmo 42, o salmista diz que o salmista clama ao Senhor,
que como o cervo suspira pelos ribeiros das águas vivas, assim a minha alma tem sede de ti. Eu tenho sede do Deus vivo. Quando eu poderei me apresentar diante dele? Quando eu poderei me apresentar diante do Senhor? O salmista clama porque existe no coração humano um desejo pelo eterno. Eclesiastes 3:11. O nosso coração anseia a eternidade, não apenas as coisas que são eternas, mas o próprio Deus, o eterno Deus. Mas o que é a vida eterna? O que é a eternidade? João 17:3. A vida eterna é conhecer o Deus vivo. A vida eterna é conhecer aquele a quem Ele enviou, Jesus Cristo. E existe em nós, então, esses dois desejos, os desejos corrompidos da carne, os desejos do pecado e o desejo de conhecer o Deus vivo. E diariamente nós vivemos a luta entre a carne e o espírito. Esses dois desejos dentro de nós eles combatem um ao outro. Romanos 7:19, Paulo disse que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Então nós lutamos com essa natureza dividida, que quer o Senhor e que quer o pecado. Um desejo eterno da alma e as vontades passageiras e constantes da carne. Elas se contradizem. E nós precisamos decidir todos os dias qual vontade vai prevalecer. E o Evangelho, graças a Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas, nosso coração corrompido é transformado. Jesus, se nós permitirmos, se nós entregamos o nosso coração a Ele, Ele transforma esse desejo. Só que, claro, a natureza corrompida, a natureza velha, tenta renascer todos os dias. E é por isso que Lucas 9:23 diz que nós precisamos carregar a nossa cruz diariamente. Não é só quando eu me batizo, mas todos os dias. A cada minuto eu preciso dizer não para a minha própria carne. Eu preciso renunciar à velha natureza, fazê-la voltar de volta à sepultura e permitir que o Espírito viva. E por mais difícil que seja matar a carne, sempre vale a pena fazer o Espírito viver. Os filhos de Deus são assim, os filhos de Deus vivem em Espírito, são guiados pelo Espírito. E esses somos eu e você, somos os filhos de Deus, que são guiados pelo seu Espírito. Mas nós temos batalhas que são vividas na carne. Sim, Efésios 6 diz que nós não lutamos contra a carne, mas contra potestades e principados. Mas, na verdade, nós lutamos contra a nossa própria carne todos os dias. E matar essa carne é difícil. Só que é o chamado de Jesus para nós. O Evangelho é sobre renúncia mais do que é sobre ser feliz. O Evangelho é sobre dizer não a mim mesmo. É sobre crucificar o meu eu, crucificar a minha vontade. É entregar a Deus aquilo que é lícito, aquilo que eu tenho direito. É dar ao Senhor o meu direito de viver para mim. E é muito difícil pregar ou viver o Evangelho num mundo que prega que você tem que fazer o que te faz feliz, você tem que buscar aquilo que te completa, mas na verdade nada no mundo te completa. Jesus diz, renuncie-se a si mesmo, renuncie a sua carne, carregue a sua cruz, que o mundo diz, faça o que te faz feliz, siga o seu coração. Mas existe um buraco muito grande entre a nossa vontade e a vontade do Senhor. Aquilo que nós queremos, aquilo que o Senhor quer. E é uma decisão constante que nós precisamos tomar. Se nós vamos fazer aquilo que nós queremos ou aquilo que o Senhor quer. Abrir mão das minhas vontades, dos meus direitos. Abrir mão do meu direito de fazer as coisas do meu jeito para fazer as coisas do jeito do Senhor. É isso que esse é o convite do Evangelho. E em Êxodo 21, a Bíblia nos conta sobre o escravo da orelha furada. Não sei se todos já ouviram a história, a lei sobre o escravo que ama o seu senhor. Se você quiser ler Êxodo 21. Quando um escravo ama o seu senhor, ama a sua família, quer ficar na casa do seu senhor, ele tem a orelha furada. Ele não pode mais se tornar livre, mesmo se o Senhor quiser liberá-lo, ele precisa ficar na casa do Senhor e servir. Ele se torna um escravo para sempre, porque ele ama o seu Senhor. E Paulo disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos escravos de Cristo. Nós temos a nossa orelha furada porque nós servimos o Senhor. Nós escolhemos nos tornar prisioneiros do Senhor porque nós o amamos.
Ele nos amou primeiro e nós o amaremos para sempre. Até o fim das nossas vidas, nós o amaremos. Nós temos as orelhas furadas. Nós abrimos mão de tudo que nós poderíamos alcançar. O sucesso que o mundo prega é ter dinheiro, é ser popular, é ter status. Mas isso não é o sucesso do Evangelho. O sucesso do Evangelho não é sobre ganhar o mundo. Não é sobre alcançar o sucesso, alcançar o topo que o mundo mostra. O sucesso do Senhor é subir o Monte Santo dele. Mas para subir o Monte Santo do Senhor, eu preciso ter o meu coração puro e as minhas mãos limpas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá nele? Somente aquele que tem um coração puro e mãos limpas. Aleluia. Existe um preço muito alto para nós seguirmos a vontade do Senhor. Alguns podem dizer, mas Jesus já pagou tudo. Jesus já pagou tudo, sim. Ele pagou o nosso débito e agora nós podemos nos achegar ao Pai. Nós temos essa liberdade para nos achegarmos ao Pai. Mas se nós queremos ser íntimos de Deus, nós queremos ser amigos de Deus, nós precisamos pagar um preço. Em Mateus 13, Jesus fala de várias parábolas. Entre várias parábolas, uma das que eu mais gosto são as parábolas do tesouro escondido e da pérola mais preciosa. O homem que encontrou um tesouro escondido, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo onde o tesouro estava escondido, para que ele pudesse ter o tesouro. E o homem que encontrou a pérola mais preciosa, vendeu todas as pérolas que ele tinha para comprar aquela mais preciosa. Ele abriu mão de todas as outras para ter a que vale mais do que todas. E assim somos nós, assim é o reino de Deus. Ele é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Só que para alcançar o reino de Deus é com força, é com violência, exige tudo de nós. Exige tudo de nós. Marcos 12, o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso corpo, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. É sobre inteireza, é sobre dar ao Senhor toda a nossa vida, é sobre dar ao Senhor tudo que nós sonhamos, tudo que nós queremos, tudo que nós almejamos, nós sacrificamos por amor dele. Mateus 16, 25, Jesus disse que aquele que perder a vida por amor dele, esse a ganhará. Porque é sobre isso, é sobre amar o Senhor com tudo que nós somos. É sobre amar ao Senhor com um amor que vai além de mim, com algo que vai além das minhas vontades, algo que é mais forte do que aquilo que eu quero. Sabe, o Senhor nos tem chamado para um nível mais profundo com Ele. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver, esses dias eu me deparei com um versículo que me chamou muita atenção. Tiago 2,23 diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. E os amigos de Deus são, esse termo, essa expressão, amigo de Deus, me chamou muita atenção porque eu nunca tinha percebido isso na Bíblia antes. Então eu fui pesquisar e na Bíblia inteira, o único que foi chamado de amigo de Deus foi Abraão. Tanto em Tiago 2,23 como em Isaías 41,8. Abraão é o único que foi chamado de amigo de Deus. Em Isaías, o próprio Deus, falando de Abraão, diz: Abraão, meu amigo. Abraão foi o único que foi chamado de amigo de Deus, e foi chamado de amigo de Deus pelo próprio Deus. E eu comecei a me perguntar por quê? Por que só um homem de toda a Bíblia, homens e mulheres que fizeram coisas tão grandes com Deus, por Deus, por que só um foi chamado de amigo de Deus? O que Abraão tinha de especial? O que Abraão fez de diferente para merecer esse título de ser amigo de Deus? E em Gênesis 22, Deus pediu a Abraão o que ele mais amava. Abraão começou a andar com Deus em Gênesis 12 e Abraão viveu várias coisas com Deus, vários altos e baixos. E Abraão recebeu uma promessa de Deus, uma promessa que demorou bastante tempo para ser cumprida, a promessa de receber um filho, de ter um filho, Isaac. E quando Abraão finalmente teve Isaac, Deus o pediu. Deus pediu Isaac de Abraão. E se você ler em Gênesis 22, o verso 2 diz: quando Deus está pedindo para Abraão, Deus fala: o filho que você ama, ele que eu quero que você me dê. Jesus não vai te pedir aquilo que
que você não se importa. Jesus vai te pedir aquilo que você ama. Porque nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não vai dividir o seu amor com ninguém. Ele quer todo o seu coração. Ele quer todo o seu amor. Ele quer tudo de você. Ele vai pedir o que você mais ama. O que darei eu ao Senhor? Senão aquilo que me dói, aquilo que eu amo, aquilo que dói em mim. É isso que eu vou dar ao Senhor. Porque foi isso que o Senhor deu a nós. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o Filho dele. O que Deus pediu de Abraão foi o que Ele deu para nós. O sacrifício mais difícil. Só que nós sabemos que Abraão no final não precisou matar Isaac para dar para Deus. Mas Deus matou Jesus por nós. Um sacrifício que excede o nosso conceito de amizade, o nosso conceito de amor. Então, eu pensando sobre Abraão, sobre por que Abraão foi chamado de amigo de Deus, Abraão deu a Deus algo que muitos de nós não daríamos. Abraão deu a Deus um amor, um sacrifício, uma oferta que nenhum homem, nenhuma mulher deu. E é isso que o Senhor pede de nós. O Senhor pede de nós algo mais. O Senhor pede de nós algo que vai além do básico, além daquilo que é raso. Em João 15,